Bom, então, tendo passado pela parte das definições dos contextos científicos, nós vamos agora fazer reflexões doutrinárias e amadurecer o nosso ponto de vista relativo à diversidade sexual. Eu vou começar com um vídeo. Esse vídeo é uma resposta de Chico Xavier do ano de 1970, não lembro se 1 ou se 3, porque é num Pica-Fogo, e ele participou de 2 na década de 70, e eu gostaria que vocês prestassem atenção na pergunta relativa à homossexualidade e na sua resposta, para que a gente comece a partir daí. Coloca o vídeo para mim, por favor. Chico, tem aqui uma pergunta de Dona Maria Lúcia Silva Gomes, Avenida Tucuruvi 763. Pergunta como se explica o homossexualismo e a perturbação no comportamento sexual à luz da doutrina espírita. Temos tido alguns entendimentos com espíritos amigos e notadamente com Emmanuel a esse respeito. O homossexualismo, tanto quanto a bissexualidade ou bissexualismo, tanto como a sexualidade, são condições da alma humana, não devem ser interpretados como fenômenos espantosos, como fenômenos atacáveis pelo ridículo da humanidade. Tanto quanto acontece com a maioria que desfruta de uma sexualidade dita normal, aqueles que são portadores de sentimentos de homossexualidade ou bissexualidade são dignos do nosso maior respeito. E acreditamos que o comportamento sexual na humanidade sofrerá de futuro revisões muito grandes, porque nós vamos catalogar, do ponto de vista de ciência, todos aqueles que podem cooperar na procriação e todos aqueles que estão numa condição de esterilidade. A criatura humana não é só chamada à fecundidade física, mas também à fecundidade espiritual. Quando geramos filhos através da sexualidade dita normal, somos chamados também à fecundidade espiritual, transmitindo aos nossos filhos os valores do espírito, de que sejamos portadores. Não nos referimos aqui aos problemas do desequilíbrio, nem aos problemas da chamada viciação nas relações humanas. Estamos nos referindo a condições da personalidade humana reencarnada, vamos dizer, muitas vezes portadora de conflitos que dizem respeito, seja a sua condição de alma em prova, ou a sua condição de criatura em tarefa específica. De modo que o assunto merecerá muito estudo e poderemos voltar a ele em qualquer tempo que formos convidados num próximo entendimento. Vamos dizer com licença, porque nós temos um problema em matéria de sexo na humanidade que precisaríamos considerar com bastante segurança e respeito recíproco. Vamos dizer se as potências do homem na visão, na audição, nos recursos imensos do cérebro,
vamos dizer, nos recursos gustativos, nas mãos, na tactilidade com que as mãos executam trabalhos manuais, nos pés. Se todas essas potências foram dadas ao homem para a educação, para o rendimento no bem, isto é, potências consagradas ao bem e à luz, em nome de Deus, seria o sexo, em suas várias manifestações, sentenciado às trevas? O melhor de tudo é quem quer dói vai à janda. Muito interessante isso. Chico Xavier recebe esta pergunta ao vivo, no Pinga Fogo da década de 70, em uma época em que a homossexualidade era considerada doença. E se vocês observaram a resposta dele, foi uma resposta absolutamente respeitosa, absolutamente inclusiva. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção é que o termo homossexualismo, ele não se usa mais. Homossexualismo era o termo utilizado quando a homossexualidade era considerada doença e diz respeito em medicina a condições patológicas, embora em filosofia o sufixo ismo tenha outra função, em medicina diz respeito a patologias. Então, hoje em dia não se fala homossexualismo, se fala sempre homossexualidade, que é a condição do homossexual e não a doença do homossexual. Chico começa a falar, respondendo a respeito de homossexualismo, e passa para a homossexualidade. Não sei se vocês prestaram atenção. Vocês viram que por 2 vezes ele chamou a heterossexualidade de sexualidade dita normal? Vocês observaram isso? 2 vezes. Por que sexualidade dita normal? Porque as normas mudam. E na nossa sociedade atualmente, a homossexualidade é considerada anormal, ou seja, fora da normalidade, porque as normas não contemplam. Mas já houve comunidades em que isso contemplava e haverão comunidades, como já existem em alguns países, em que é uma condição como qualquer outra, nem mais nem menos, apenas uma condição possível. E é interessante ele observar isso porque ele faz uma chamada a respeito da função da sexualidade. Primeiro ele diz que a sexualidade é da alma humana. Então ele fala, a sexualidade diz respeito ao espírito, diz respeito ao ser imortal, não ao corpo. O corpo, ele é ordenado e utilizado pelo espírito, que traz para a encarnação os instrumentos de definição espirituais que tenha para a sua proposta encarnatória atual ou as consequências naturais do seu passado, independente daquilo que é vivenciado, né? Então ele diz, são condições da alma humana e o ser homossexual, ele é digno do maior respeito. É interessante o Chico falar isso em plena década de 70 e os espíritas não ouvirem, porque não se trata de pegar a palavra de Chico como uma ordem, porque não é, mas se trata de ouvir uma palavra lúcida e entender por que um homem tão esclarecido quanto ele está falando de uma forma branda de um tema que geralmente é abordado com tanto rigor, né? Falta um pouco de raciocínio nesse sentido. Então eu gosto de começar com isso para a gente ver. Olha que interessante, Livro dos Espíritos, questão número 202. Quando errante, o que é errante, gente? É quando o espírito está na erraticidade, não é quando ele está em erro, não. É quando ele está fora do corpo, na erraticidade. O que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? Resposta, isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Então o espírito reencarna, ora em corpo masculino, ora em corpo feminino, de acordo com a natureza das experiências que deve experimentar. E ao longo do processo evolutivo, todos nós vivenciamos experiências femininas e experiências masculinas. Todos nós que aqui estamos já vivenciamos o outro sexo, porque nós somos espíritos multimilenares. Não estamos nem em primeira, nem segunda, nem terceira reencarnação. Estamos em uma das milhares de reencarnações que já tivemos, desde a criação primeira até o estado atual em que nós nos encontramos. Portanto, aquele que bate no peito, cheio de orgulho, para dizer assim, eu sou 100% heterossexual, ou então aquele que bate no peito para dizer, eu sou 100% macho, este é um bruto, acabou de sair dos animais. É a primeira encarnação como ser humano, né? É o único jeito de ser 100% alguma coisa. E mesmo assim, já trazendo do passado a experiência na feminilidade, na masculinidade animal,
que isso a gente vivencia desde as plantas, quando se formam gametas e começa a dicotomia sexual. Então, o ser humano vivencia ora uma condição, ora outra. Isso tem um impacto na vida do espírito. O impacto é esse que diz Emmanuel no livro Vida e Sexo. Através de milênios e milênios, o espírito passa por fileira imensa de reencarnações, ora em posição de feminilidade, ora em condições de masculinidade, o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade, mais ou menos pronunciado em quase todas as criaturas. O homem e a mulher serão, desse modo, de maneira respectiva, acentuadamente masculino ou acentuadamente feminina, sem especificação psicológica absoluta. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que aquilo que Freud dizia, o ser humano é potencialmente bissexual. A natureza do ser humano é potencialmente bissexual. Aqui ele está falando de uma bissexualidade psíquica. Masculina e feminina existem dentro de cada um de nós. Acontece que o homem é predominantemente uma coisa e a mulher é predominantemente outra. Mas é exatamente esta masculinidade e esta feminilidade que permite os múltiplos arranjos da sexualidade. E a sexualidade ela parece ser um fenômeno tão complexo em termos de expressão como o arco-íris. Quantas cores nós vemos no arco-íris? Quantas? 7 o quê? 7 milhões. Onde é que começa um e termina outro? Alguém sabe? Não. Dá para definir? Não. Quanto maior for a nossa lente de aumento do espectro luminoso, maior as tonalidades nós descobrimos, não é assim? Parece que a sexualidade é a mesma coisa. Quanto mais a gente olha a vida e o comportamento sexual desprovido dos pesos da cultura e mesmo dentro de uma cultura, a gente vê uma experiência mais alargada, mais ampla. Afinal de contas, o ser humano é muito amplo nas suas expressões de sexualidade. E por que isso? Porque a sexualidade é a expressão da energia sexual, e a energia sexual é a força criativa, criadora, totipotente. Ela pode tudo e ela direciona tudo. É a força que nós utilizamos para o trabalho, para as ideias, para a energia, para a criatividade, para a produção, para o sexo, para todos os fenômenos de criação em todos os níveis. É a energia que acompanha o espírito desde os primórdios da encarnação até o seu objetivo co-criador. É força divina direta, que a gente macula quando a gente canaliza apenas por uma questão, quando a gente desrespeita, quando a gente trata com indignidade esta realidade. Mas a energia sexual em nós, ela é múltipla, ela é variada e ela é uma força infinita, dirigindo o ser de acordo com o quê? O desejo, ele não se forma de uma maneira fortuita. O desejo, ele se guia de acordo com os imperativos do espírito, as necessidades que nós temos, biológica, psicológica, emocional, social, espiritual. Por exemplo, para vocês entenderem, um indivíduo que seja educado numa determinada crença, ele pode sentir algo diferente e nunca perceber aquele algo diferente até o dia que mudar de crença. Na hora que mudar de crença, ele pode começar a perceber que sempre sentiu diferente, mas nunca teve coragem de admitir para si mesmo, para não ofender aquela cultura, aquela tradição familiar, aquele padrão ao qual foi educado. Ou seja, nós temos defesas, nós temos fixadores da experiência que são sociais, que são psicológicos. Além disso, o espírito reencarna com uma determinada tarefa específica. E essa tarefa específica é um guia interior que norteia o espírito para uma determinada expressão, né? Assim, um espírito pode ser bissexual, mas se ele reencarna com a tarefa de formar família, o seu ímpeto e o seu impulso o guiará naturalmente para a formação de família. Mas se ele não nasce com a tarefa de formar família dedicada ao social, o seu impulso lhe guiará naturalmente para as tarefas de dedicação ao social ou a não formação da família. E isso é individual, porque o planejamento reencarnatório, ele é individual. De tal maneira que todas as pessoas contribuem com a sociedade. Não só na forma da reprodução, mas também na forma da criatividade de uma forma geral. E também na reprodução os homossexuais colaboram, porque os homossexuais não são estéreis. O homossexual também reproduz, só não reproduz da forma igual
heterossexual. Aliás, vocês estão vendo a novela das 8? Vocês que não veem novela, eu vou contar para vocês que existe um personagem. Não sei por que vocês estão rindo, vocês não assistem Gabriela, né? A novela das 8 tem dois personagens, tem dois núcleos, aliás 3, né? 3 núcleos homossexuais, porque agora virou moda botar os núcleos homossexuais da novela. Eu acho ótimo que vire moda mesmo, porque as novelas precisam ter como a sociedade tem. Não precisa ser o foco, né? O único exclusivo de toda a novela, mas precisa ser parte, precisa incluir, porque também tem direito de pertencer. Acontece que parece que nessa novela elegeram a questão da homossexualidade como núcleo central da novela. Um personagem principal é um desses que, além de ser muito malvado, é um homossexual reprimido, né, que é o Félix. E me contaram, tá, gente? Eu não assisto, não. E o outro, como é que chama o casal? Tem 2 casais. Tem um casal masculino. Ou são 2 casais masculinos? Não sei, enfim. Tem um casal que é formado por 2 homens que está tentando engravidar. Ou seja, que está buscando uma barriga. Como é que eles chamam? Não é barriga de aluguel, não. Solidária, barriga solidária, exatamente. No caso, é uma amiga que empresta sua barriga para uma fertilização, né? Sendo que o óvulo não é dela. É uma das múltiplas formas de fecundação e que os homossexuais podem reproduzir. E vocês observaram o Chico falando? A ciência catalogará no futuro todos aqueles que podem contribuir no processo da criação, da reprodução. Ou seja, os homossexuais entram dentro dessa possibilidade, só não é da maneira tradicional, né? Então, esse fenômeno da bissexualidade, ele produz múltiplas circunstâncias diferentes dentro do ser humano. Por exemplo, eu conheço um homem e uma mulher que dizem assim. Esse homem diz assim: ele é casado e tem filhos, e ele diz assim: eu sou bem casado, tenho filhos e estou muito bem. Não sinto atração heterossexual, homossexual por ninguém, exceto dizer, por aquela pessoa. E aí ele aponta um determinado indivíduo que é seu amante. E ele tem uma relação extraconjugal com esse homem. Ele diz que não sente atração por nenhum outro, mas por aquele ele é alucinado. Eu conheço uma mulher também nas mesmas condições. Não tem atração nenhuma por outras mulheres. E ao contrário, esses dois têm até uma visão meio estereotipada do masculino e do feminino, mas só abrem a guarda para aquela pessoa específica. O que vocês acham que pode ser isso à luz da reencarnação? Uma alma afim, exatamente. Espíritos que têm compromisso, reencarnados, reencontrando. Espíritos que tiveram uma experiência muito feliz, reencontrando e reacendendo aquela memória. Espíritos que não puderam viver aquilo que desejavam. Espíritos que têm compromisso consigo, sensação de culpa e necessidade, ou sentimento que tem que reparar aquilo. O indivíduo tem muita ligação, encontra o outro indivíduo reencarnado no mesmo corpo. Isso impede que aflore ali o interesse? Não. Pode ser apenas uma amizade muito intensa, um querer bem, um gostar? Claro, é o que acontece frequentemente. Mas pode também aí surgir um desejo, se houver uma brecha na história daqueles indivíduos? Pode, por que não? Não significa que tenha que viver. É diferente, porque esse homem está casado e tem filhos e tem um planejamento com essa família. Então ele está livre para viver essa relação? Não está, né? Ele vai ter que aprender a fazer com esse desejo o mesmo que qualquer homem heterossexual faz. O homem, quando está casado, deixa de ter desejo por outra mulher? Sim ou não? Não. Engraçado, só as mulheres responderam. Eu observo como que é interessante nos seminários. Eu faço a pergunta de propósito. Os homens ficam caladinhos. E as mulheres, deixam de ter atração por outros homens? Agora 10% respondeu, né? Não deixa, né, gente? A pessoa que está casada sente atração por outras pessoas esporadicamente. Mas o que ela faz com essa atração? Educa. Ela já está dentro de um relacionamento, e se não estiver dentro de 70%, né, que eu disse. Ela educa esse desejo, canalizando para a relação que é a relação
que ela elegeu. Todo casal precisa de renúncia a outros desejos para estabelecer. Então esse homem vai precisar aprender a fazer com o desejo homossexual dele, com atração por aquele outro homem, o mesmo que qualquer homem faz pelo outro desejo heterossexual que tem. Educar para canalizar para aquela proposta de família. Mas é exatamente o contexto da bissexualidade psíquica que permite esses múltiplos arranjos que são variados. Nós poderíamos ficar citando casos diferentes aqui, um atrás do outro, porque são muitos arranjos diferentes que a estrutura da reencarnação nos permite. De acordo com o quê? De acordo com o passado do espírito, com a necessidade de reencontro do presente, com os contextos kármicos, com as necessidades de reparação. Os espíritos dizem assim: ao longo da encarnação, nós encontraremos múltiplas vezes espíritos afins com os quais tivemos ligação sexual. E múltiplas vezes o desejo aflorará. Não significa que devamos estabelecer relações com eles. Porque a proposta encarnatória atual, cada um sabe qual é a sua. Mas encontrar ao longo da vida, nós vamos encontrar muitas vezes, né? Isso aparece o tempo todo. E é interessante porque tem gente que usa isso à luz da reencarnação para explicar a safadeza, né? Ah, eu encontrei minha alma gêmea. Aí eu tenho 50 e a alma gêmea tem 25. Eu acho um planejamento reencarnatório maravilhoso. Vocês não acham? 25 anos depois, Deus resolve mandar a minha alma gêmea reencarnar. Ressalto-se aqui que a alma gêmea não é uma crença do espiritismo, né? É só um jeito simbólico da gente falar aqui para representar as afinidades espirituais. Mas, eu não sei se vocês já repararam essa questão dos encontros e reencontros. Se vocês lerem romance espírita, só tem casamento frustrado, vocês já viram? É espírito que apaixonou por tal e entrou outro no meio, não deixou, e pai que impediu, e aí foi para o monastério e foi mandado. Se você olhar, e esses espíritos que tinham afinidade entre si, que se gostavam, que se desejavam, que se atraíam, que têm ligação espiritual, depois se reencontram, o desejo aflora ou não? Muito frequentemente, a não ser que tenha coisas modificadas muito fortes dentro de si para canalizar para outras áreas específicas. Quem leu o livro Renúncia vai se lembrar disso. Alcione reencarna, se apaixona pelo Padre Carlos, porque são espíritos muito afins e a paixão aflora naturalmente, mas eles estavam com uma proposta de não estar naquele momento como casal e renunciam, não é? Mas nada impede que numa próxima encarnação eles possam viver aquela paixão, né? E nada impede também que numa próxima encarnação estejam no mesmo sexo. E nesse mesmo sexo tem uma afinidade muito intensa. E se existir alguma brecha entre um e outro, possam expressar. Porque nós vamos ver aqui que os espíritos falam que a homossexualidade não é uma escolha ou não é uma experiência apenas de espíritos em tarefa de provas. É também experiência que vivem espíritos cultos e sensíveis de alta envergadura, em tarefa específica, né? Então, o Jorge André, no mesmo livro que fala daquelas outras questões, ele traz muitas questões interessantes. E ele traz para nós essa questão do potencial. E ele nos mostra que o indivíduo totalmente masculino, que é o psi-y, e o indivíduo totalmente feminino, que é o psi-x, são extremos da evolução, porque nós todos caminhamos para cá. Masculinidade e feminilidade integradas, de forma equilibrada. Então tem gente que diz assim: dois homossexuais não podem se relacionar porque não haveria complementaridade energética. Dá choque energético. Vocês já ouviram falar isso? Ou já leram em algum texto espírita? Eu estou ficando feliz porque os públicos atualmente estão falando que nunca viram, que nunca ouviram. Isso era tão comum há pouco tempo atrás, se encontrava isso em tantos textos. Mas existe, né, aqueles que falam isso. Mas vamos analisar a luz da razão e do bom senso. Um homem, ele é um masculino que encontra com uma 100%, que é uma mulher que é feminino 100%? Ou é um masculino e feminino que encontra com outro masculino e feminino? Segundo, né? Isso. Então, um homem e uma mulher são duas complementaridades de masculino e feminino integrados, e não absolutos. Um homem muito masculino com uma mulher muito masculina, dá certo? Em geral, não. E um homem muito feminino com uma mulher muito feminina? Também não. Por quê? Porque precisa de uma complementaridade. E, em geral, se vocês observarem os casais, as áreas em que um é mais ativo, o outro é mais passivo. E vice-versa. E isso dá uma complementaridade de masculino e feminino, né?
Então a complementaridade entre dois heterossexuais é uma complementaridade de masculino e feminino com masculino e feminino. Entre homossexuais é diferente? Um homossexual é masculino, dois homens homossexuais são dois masculinos se encontrando, ou é uma combinação de masculino e feminino com outra combinação de masculino e feminino? Segundo, não é? Então, essa questão da complementaridade energética, ela pode existir porque ela não depende exatamente do sexo biológico. Ela depende das características da personalidade, ela depende da energia irradiada de cada um, ela depende dos gostos, das tendências, dos interesses, ela depende das características da alma e não do corpo no qual o indivíduo está reencarnado. Ela não é biológica, ela é psíquica, né? Isso precisa ser entendido. Precisa ser entendido a tal ponto que a gente possa fazer crítica quando ouvir alguma coisa diferente. Eu lembro anos atrás, talvez 12 anos atrás, eu ouvi num congresso espírita um orador espírita muito conhecido dizer assim: 2 homossexuais não podem ser felizes juntos. Eu me assustei com aquela fala, olhei para a plateia para ver como o povo ia reagir. Na mesma hora levantou um casal gay que frequentava a nossa casa, quis contestar, pediu a palavra. Ele não deixou, eles eram um casal gay antigo inclusive, ele não deixou, a pessoa que estava coordenando os trabalhos também não deixou, passou batido. Eu nunca mais vi esse casal gay na casa espírita. Nunca mais. E eu tenho recebido muitos e-mails de homossexuais dizendo-se afastados das casas espíritas por conta das visões preconceituosas. E graças a Deus, muitos dizendo que estão voltando para o movimento espírita depois que leram essa abordagem. Porque viram uma abordagem espírita inclusiva, né? Como existem várias outras aí. Então nós precisamos ter um cuidado com essa fala e com esta assertiva. Até porque, tempos depois, a casa espírita que este homem e este orador dirigia ruiu com o caso de infidelidade conjugal dele com uma membro da casa. E aí eu fico pensando, né? Como que é fácil a gente sentar no rabo para falar do rabo dos outros? Como que é fácil olhar com olhar de crítica para as dificuldades alheias sem olhar para as suas próprias? Tem muita gente dando lição de moral que precisa de educação sexual. Tem muita gente ensinando o caminho para os outros que precisa aprender. Tem muita gente prescrevendo regras de comportamento para o outro que precisa analisar à luz do conhecimento do bom senso para si mesmo. O espírita não é um teórico, não. O espírita não é alguém que decora livro, que sabe repetir a opinião do fulano, do ciclano, do beltrano. Espírita é um cristão que vivencia, que tem coerência entre valor e ação, que fala e que vive o que prega, e por isso tem força moral para falar, que assume aquilo que vive na alma, como valor da alma, e por isso tem força. Isso é uma coisa muito importante de nós sabermos. O Chico dizia: nós precisamos muito de educadores sexuais na Terra, o problema é encontrar professores. E ele tem toda a razão, porque muitas vezes nós prescrevemos para o outro aquilo que a gente não segue, aquilo que a gente não tem facilidade de viver, né? Então a complementaridade energética ela pode acontecer em qualquer casal. Mas os espíritos trazem algumas causalidades na literatura mediúnica que convém conhecer. Primeiro, eles dizem que pode ser uma consequência natural do reflexo mental e emocional condicionado na vivência no mesmo sexo por muitas encarnações. Vocês imaginem um espírito que por 10 encarnações viveu como homem. Vamos colocar aí uma média de 50 anos para cada encarnação, isso dá 500 anos. Vamos colocar uma média de 50 anos entre cada encarnação, mais 500 anos. Esse espírito vivenciou masculinidade seguidamente durante 1000 anos. Depois ele precisa reencarnar como mulher, ou escolhe reencarnar como mulher. A masculinidade que há nele e aquele forte registro da masculinidade, ele é perdido ou ele é modificado da noite para o dia? De jeito nenhum. O espírito tem aquelas características, então ele mantém caráter, gostos, tendências. Quem é o autor desta ideia? Você sabe? Quem? É Allan Kardec. Revista Espírita de 1866. Pode ocorrer que o espírito percorra uma série de existências no mesmo sexo, o que faz que durante muito tempo
ele possa conservar no estado de espírito o caráter de homem ou de mulher do qual a marca permaneceu nele. Não é senão o que ocorre a um certo grau de adiantamento e desmaterialização, que a influência da matéria se apaga completamente, e com ela o caráter dos sexos. Mudando de sexo, poderá, pois, sob essa impressão e em sua nova encarnação, conservar os gostos, as tendências e o caráter inerente ao sexo que acaba de deixar. Assim se explicam certas anomalias aparentes que se notam no caráter de certos homens e de certas mulheres. Muito lindo esse texto. Ou seja, o espírito registra aquela experiência e ele pode conservar gostos, tendências e caráter. E dentre os gostos, inclusive, a atração por aquele sexo ou por aquela experiência específica. Sobretudo se naquele sexo e naquela experiência específica estão reencarnados espíritos afins seus, com os quais tem ligação mais profunda, com os quais vai surgir uma ligação. E é só com várias encarnações que isso vai acontecer. É preciso tomar um cuidado com um termo utilizado no movimento espírita, que é o termo inversivo. Emmanuel e André Luiz citam algumas vezes a homossexualidade como uma condição inversiva, ou seja, um espírito masculino no corpo feminino, um espírito feminino no corpo masculino. É preciso entender algumas coisas. Primeiro, no livro Vida e Sexo, no capítulo 21, a primeira linha do livro tem um erro conceitual. Lá Emmanuel diz assim: a homossexualidade, também chamada transexualidade em alguns círculos da ciência, e são coisas completamente diferentes, como nós já vimos. Transexualidade e homossexualidade não são sinônimos. Estão lá colocadas como sinônimos, mas não são. Talvez fosse na época que ele escreveu o texto. Nas minhas pesquisas eu não encontrei ainda nenhum texto que chamasse transexualidade naquela época de homossexualidade. Pode ter sido um problema de filtragem mediúnica, pode ter sido qualquer questão, né? Confusão conceitual simples que qualquer pessoa tem, mas é uma questão que está lá, que as pessoas repetem no movimento espírita sem pensar. Então esta é uma questão. E a segunda é o seguinte: Emmanuel e André Luiz eram espíritos profundamente cultos, variação, né? E eles escreviam através de Chico, que também era um homem profundamente culto. Não tinha cultura dessa vida, mas tinha culturas multimilenares, tinha uma bagagem fundamental para oferecer para os espíritos. E então nós vemos que o conteúdo da psicanálise e da ciência é utilizado muito frequentemente, sobretudo no livro Evolução em Dois Mundos. O termo inversivo para se referir aos homossexuais, ele foi criado por Freud. É Freud que chama a homossexualidade de condição inversiva, para falar de um homem com características de psiquismo femininos e mulheres com características de psiquismo masculino. Mas quando este termo é aplicado à reencarnação, nós temos que tomar um cuidado. Por quê? Porque dá a ideia de que o homossexual é sempre um espírito masculino no corpo feminino ou feminino no corpo masculino, e isso não é verdade. Pode ser, pode, mas o espírito pode reencarnar ali múltiplas vezes numa experiência masculina e de repente ter a experiência homossexual, ou múltiplas vezes femininas ter a experiência homossexual. A experiência, o desejo homossexual pode surgir ao longo de qualquer encarnação do espírito, a depender das suas vinculações, das suas questões internas. Não necessita de ter condições inversivas. Qual que é a condição inversiva real? Aquela que é obrigatoriamente um espírito masculino no corpo feminino e o espírito feminino no corpo masculino. Qual? Transsexualidade, exatamente. A transexualidade obrigatoriamente é isso. É um espírito de outro sexo que não aceita o sexo no qual está. Tanto não aceita que ele quer ser daquele sexo que ele sente ser, mas o homossexual não tem isso. O homossexual homem não é alguém que quer ser mulher, e a homossexual masculina não é alguém que quer ser homem. É um homem que gosta de homens e é uma mulher que gosta de mulher, mesmo que tenha características femininas ou características masculinas, porque isso é identificação psicológica. Tá claro, gente? Então nós temos que ter cuidado com esses termos. Esse daqui é um outro texto do Vida e Sexo que fala a mesma coisa, depois vocês podem ver, porque eu não vou ficar passando muitos textos não, para não ficar maçante. Estão todos eles no livro. Os espíritos dizem que é uma condição facilitadora da execução da missão espiritual. Então Emmanuel diz assim: espíritos cultos e sensíveis escolhem reencarnar como homossexuais para estágios perigosos de solidão, diz ele,
no qual dedicam suas forças ao trabalho e à tarefa coletiva. Olha que interessante. Primeiro, se espíritos cultos e sensíveis escolhem reencarnar como homossexuais, então deve haver alguma coisa biológica mesmo que pode despertar essa questão. Ou alguma questão que seja feita no perispírito que, transmitida ao corpo, desperte a experiência, não é? Porque o espírito pode escolher vir com aquela experiência. Isso daí é um dado que confirma os achados científicos atuais, junto também dos outros dados aí. Segundo, esse espírito passaria por estágios perigosos de solidão, dedicando-se ao coletivo. E efetivamente vários espíritos fazem isso. Vários espíritos dedicam-se a um coletivo. Sejam médiuns, sejam padres, sejam indivíduos religiosos, sejam pessoas dedicadas ao bem coletivo. Canalizam sua libido, canalizam as suas forças para atividades coletivas. Isso, quando o espírito faz por vontade própria, diz Emmanuel que gera um progresso muito grande para o espírito, porque é uma renúncia de alta monta, tanto que ele chama de estágios perigosos de solidão. Mas não pode ser uma coisa imposta, porque nós conhecemos o efeito da imposição, daqueles que são obrigados a viver o celibato e não dão conta, não é? As circunstâncias diferenciadas que podem acontecer. Mas aí eu fiquei pensando, será que o espírito escolhe reencarnar homossexual só para poder não viver? Afinal de contas, a lei divina, ela existe numa época ou ela existe para todo o tempo? Porque na época que Chico psicografou este livro, se os homossexuais reencarnassem homossexuais, tinham muito mais dificuldade de viver do que hoje, não tinham? Ou no passado, muito mais dificuldade do que na época de Chico, não é? Mas hoje não é verdade. E a lei divina, ela existe para um tempo ou para toda a época? Para toda a época. Então eu fiquei pensando assim, será que tem mais características da homossexualidade que ajudam o espírito? Aí um homeopata amigo meu me disse assim: Andrei, eu preciso observar que muitos homossexuais masculinos têm uma amorosidade que os heterossexuais precisam aprender. Aí eu ouvi aquilo me despertou uma coisa assim, eu fiquei pensando, refletindo, será que todos os homossexuais masculinos são amorosos? Não. Tem homossexual de tudo quanto é tipo, assim como heterossexual de tudo quanto é tipo, não tem? Mas tem muitos homossexuais masculinos que são mais sensíveis e amorosos? Tem, é fato. Tanto que as empresas que têm que lidar com o público, como as empresas de telemarketing, elas priorizam contratar pessoas homossexuais. Por quê? Porque o trato com o público é um trato mais delicado, mais sensível, com mais características daquilo que o trabalho requisita, né? Não significa que todo mundo que trabalha com isso é gay não, tá, gente? Vai distorcer as coisas não. Mas é um achado dessa questão. Aí eu fico pensando, se o espírito escolhe reencarnar numa condição que facilita expressar amorosidade e afetividade, esta condição ajuda ou atrapalha ele numa tarefa que tem que se dedicar ao coletivo? Ajuda, não é? Essas características do feminino, independente da homossexualidade, elas ajudam profundamente. É só a gente lembrar do Chico, que nós não sabemos qual era a sexualidade, porque não falava disso, mas era um homem profundamente feminino. É ou não era? Era um homem profundamente feminino. E vocês acham que aquela característica de acolhimento, de ternura, de bondade, de carinho que ele tinha, ajudava ou facilitava a tarefa dele? Ou atrapalhava? Facilitava profundamente, né? Então, isso me remete a pensar que existem mais coisas aí para a gente pensar. Os Espíritos falam que também é uma situação provacional e expiacional decorrente do abuso das faculdades genésicas e do sentimento alheio. O que seria isso? Eles dizem assim: um espírito que abusa do sentimento do outro, pessoa que abandona o outro, que seduz o outro, gerando promessas que não se concretizam, que abandona lares e destruindo corações, que deixa o outro na miséria afetiva, como nós temos visto tanto na história da humanidade, isso gera para o espírito um profundo estado de perturbação, porque quando volta para o plano espiritual, o espírito se dá conta de quanto lesou a si mesmo e quanto lesou ao outro, não é? Aí dizem os espíritos, tem espíritos que solicitam reencarnar no corpo oposto àquela sua tendência psicológica momentânea, ou seja, reencarnar naquele sexo que abusou, para aprender na dificuldade do afeto e da vivência sexual o respeito que deve ao afeto e àquele sexo. Isso tem lógica? Sim ou não? Tem profunda lógica,
não é? Porque um espírito que reencarne como homossexual tem uma dificuldade de viver a sexualidade. Se ele aproveita a experiência, ele amadurece relativamente ao valor do afeto e da experiência afetiva. Porque, como diz um paciente meu, para ser gay é preciso ser muito macho. Tem que matar um leão por dia para dar conta das circunstâncias que a sociedade traz como adversidade. E se a pessoa aproveita essa experiência para crescer e para amadurecer com isso, sedimenta em si o respeito ao afeto, o respeito ao valor, porque a pessoa tem que pensar se ela tem direito ou não à sexualidade, se ela tem direito ou não ao afeto. É quase uma autocondenação, não é? Uma condição que fala para o espírito assim: você mesmo tem que ser o seu tribunal, você mesmo tem que analisar até que ponto você é digno e quanto você é digno. E toda pessoa é digna, claro, mas o indivíduo tem que fazer uma reflexão. O psicanalista Blechner fez uma reflexão muito profunda a respeito disso. Ele convidou um grupo de heterossexuais para viver um mês como os homossexuais são obrigados a viver. E este grupo de heterossexuais tinha que fazer tudo com a família e com os filhos, mas tinha que esconder a existência da família e dos filhos. Não podia contar que existia família, não podia contar que existia filhos, nem parceria afetiva. Sempre que fosse narrar alguma coisa, tinha que dizer na primeira pessoa: eu fiz isso, eu fiz aquilo, nunca podia ser nós. No final de um mês, os heterossexuais que participaram dessa pesquisa estavam desesperados, falando que o nível do sofrimento de ter que esconder algo que para eles era tão natural, era tão grande que eles não queriam mais continuar participando do experimento. E aí o Blechner falou: pois esta é a condição imposta à sociedade a sociedade heterossexista para o homossexual. Ele não pode falar que tem um parceiro ou uma parceira, não pode levar na festa de família, a família aceita ele, mas não aceita o parceiro ou a parceira, não pode dizer, não pode contar. Está numa roda, todo mundo está contando os casos dos afetos. Se ele conta um caso dele, todo mundo já fecha a cara, já olha com aquele sentimento. Se está com o namorado, com a namorada não pode trocar afeto em público, porque senão toma lampadada na cara. É ou não é? É uma condição que impõe ao homossexual uma prova. Isso é a condição provacional. E a condição expiacional, que nós também podemos entender como educacional, porque traz sofrimento. Não porque traz sofrimento como propósito, mas porque traz sofrimento por situação. A condição da dificuldade da sociedade em aceitar traz a inaceitação, o que leva muitos homossexuais à revolta. Não aproveitam a experiência para amadurecer. Revoltam-se com a sociedade, aí começa uma afronta contínua à sociedade, com o desejo de se pôr na marra, né? O outro tem que aceitar de qualquer jeito, e aí acaba a emenda saindo pior que o soneto, porque quanto mais se impõe, menos a sociedade aceita, e aí fica mais violenta, fica mais agressiva, e aí a sociedade, a condição de sofrimento do indivíduo, ela é maior ainda. Tem pessoas que se utilizam desta situação, que é uma verdade, para dizer que então o homossexual é um perturbado do passado, que não tem direito à vivência sexual e afetiva. As pessoas, tem muitos autores dizendo assim: o homossexual não deve viver a homossexualidade, porque senão ele vai agravar a sua condição de desequilíbrio sexual. Essa é a visão antiga da psicanálise, né? De estar em desajuste psicológico. E aí tem pessoas que se dizem muito modernas, que dizem assim: o indivíduo deve se aceitar, deve se amar, deve se gostar, deve se respeitar, mas não deve viver. E aí eu pergunto: é possível isso, gente? Se alguém vira para você e fala assim: você é heterossexual, se ame, se aceite, se respeite, se goste, mas não viva a sua heterossexualidade, porque ela é errada, o que você vai fazer? Como é que você recebe isso? Você vai rir, não vai? Porque não faz sentido, não é? Então, o homossexual, ele tem tanto direito à vivência sexual e afetiva quanto qualquer outro. Vamos refletir comigo, porque espiritismo não é dogma, espiritismo é raciocínio. Então imagine que o espírito está reencarnado na condição de reajuste afetivo ali. Aí ele estabelece uma relação homossexual que seja, ele ou ela, né? Que seja respeitosa consigo mesmo e com o outro, verdadeira consigo mesmo e com o outro, que respeite o seu corpo, respeite o corpo do outro, respeite a integridade pessoal e do outro, que seja fiel, que seja profundo, que estabeleça planos juntos, que construa uma vida junto. A lógica nos diz que o espírito nessa experiência, vivenciando o amor, cresce ou atrasa?
Mas se o espírito reencarna homossexual e vivencia uma relação de desrespeito a si mesmo e ao outro, de desconsideração afetiva a si mesmo e ao outro, de desprestígio, de ausência de amor, ficando só na sexualização, esse espírito progride ou ele fica no mesmo ponto até atrasa? Ele fica no mesmo ponto, até pior em alguns aspectos. É ou não é? Então a questão não se trata de viver, se trata o quê? Como viver. Se trata a qualidade do que estabelece. E aí eu pergunto para vocês, tem alguma diferença do heterossexual? Sim ou não? Nenhuma. É a mesma coisa para o heterossexual. E é preciso que nós entendamos o seguinte: heterossexualidade não é sinônimo de equilíbrio. Não é porque o espírito está reencarnado com uma vivência heterossexual que ele é equilibrado. A grande maioria dos heterossexuais da nossa sociedade atual é desequilibrado sexualmente. Precisa de profundas revisões de conceito. Emmanuel é muito claro quando ele diz: a maioria dos casamentos são casamentos de prova, de regeneração. São pessoas que precisam se reencontrar para trabalhar as lesões afetivas que fizeram umas nas outras. Ele diz isso no livro Vida e Sexo. Ele diz assim: toda mulher que casa é namorada de um homem, para só depois do casamento encontrar nele um déspota e um tirano doméstico, está diante de homem dilapidado por si mesmo no passado. E vice-versa. O que ele está dizendo aí? Cada um vai reencontrar o reajuste na área que lesou. E é por isso que é necessário ter tanta paciência, tolerância e amor dentro dos relacionamentos afetivos. É preciso entender, gente, que a condição do heterossexual não é melhor que a condição do homossexual. Nós todos nos igualamos por baixo, héteros e homos. Não tem nenhuma situação de diferença. Todos nós somos necessitados de reeducação afetiva e sexual. A diferença é a escola que cada um está matriculado e a experiência que cada um está tendo. Assim, nós não devemos fazer discursos prescritivos para o outro. Isso significa falar que o homossexual não pode viver a homossexualidade é um crime com o homossexual. Falar que todo homossexual tem que viver a homossexualidade é um crime com o homossexual. Nós não temos que falar nenhum nem outro. É a mesma coisa de eu dizer que todo heterossexual tem que viver a heterossexualidade. Isso é verdade? Não, tem aqueles que não têm plano de viver uma experiência a dois, tem outros planos para a sua vida, tem outras circunstâncias. Então o que nós devemos é ajudar cada um a se amar de tal maneira e se tornar autoconsciente de tal forma que cada um possa eleger qual é o seu caminho nessa encarnação, ouvir do seu coração qual é a guiança da sua alma, a voz de Deus que fala por dentro, para que cada um saiba se comportar da maneira mais adequada, sem que nós precisemos impor prescrição ao outro. Tem lógica isso? Sim ou não? Sim. Eu também acho. Os espíritos também dizem que pode ser reflexo mental condicionado decorrente de situações obsessivas. O que eles estão dizendo aqui? Eles não estão dizendo que a homossexualidade vem de obsessão. Essa é uma informação que veio na Meng. Os espíritos disseram assim para nós: a obsessão ela é uma simbiose mental e emocional de largo curso. Quando um espírito obsedia outro durante uma encarnação inteira, mesmo depois da obsessão ter finalizado, os efeitos daquela influência mental e emocional de um sobre o outro persistem por longo tempo, mesmo tendo finalizado a obsessão. Então eles dizem assim: quando um homem obsedia uma mulher ou uma mulher um homem, este processo de simbiose mental e emocional desperta no outro núcleos que dizem respeito àquela sexualidade oposta. Entendem? A vivência ali da simbiose. E aí nós talvez podemos generalizar para também as vivências simbióticas entre encarnados. Aí você diz assim: Andrei, será que aquele feto que é gestado com a mãe desejando muito sexo, será que ele fica impregnado com a memória do desejo, daquele desejo? Sim, fica. O psiquismo fetal se impregna daquilo. E você acha que talvez aquilo possa ativar no indivíduo uma experiência homossexual? Por que não? Às vezes, por amor, o indivíduo segue o desejo do outro, ou quer atender aquilo que o outro quer ver e vivenciar, não é? É uma experiência também possível dentro do fenômeno da reencarnação, né? Já que a gente sabe que o psiquismo fetal ele se forma com tamanha força dentro do processo encarnatório. Então esse reflexo mental ele é muito interessante, porque na verdade aqui também é reflexo mental, né?
E pode ser uma condição reativa decorrente do processo educacional ou traumas. No processo educacional tem culturas que educam ser para ser homossexual. Eu coloquei no livro um box só com diferentes culturas e diferentes comportamentos. Por exemplo, os ígeras na Índia são uma casta em que o indivíduo primogênito da família é criado para se comportar como mulher e servir a família. E ele se transforma em travestis, como um destino. Na Albânia, tem mulheres que, se quiserem, podem trocar de sexo. Não são autorizadas a ter relação sexual, mas têm um alto prestígio na sociedade. São chamadas de virgens, alguma coisa, esqueci o nome, está aqui no livro. Tem culturas orientais em que o sacerdote tem que ser um transexual ou um travesti. E que isso lá tem uma função sagrada. E também os ensinos e o conhecimento da psicologia de Freud, eles nos mostram as questões que podem atuar sobre o indivíduo ao longo de uma vida, né? Os traumas dizem respeito ao abuso sexual. Não é verdade aquela fala tendenciosa que alguns fundamentalistas religiosos utilizam de que 80% dos homossexuais tiveram abuso sexual. Isso não é dado científico real. Isso é dado científico mascarado pelo interesse, né? Segundo as pesquisas que eu tive acesso, e eu fiz uma revisão a esse assunto, existem na vida de homossexuais a mesma porcentagem de abuso sexual que de heterossexuais. Aí vocês me perguntam, abuso sexual pode determinar uma experiência homossexual? Pode, sem dúvida. Assim como um abuso sexual pode determinar qualquer natureza de experiência heterossexual também modificada. O abuso é uma experiência marcante, forte o suficiente para alterar a vida do indivíduo, enquanto o indivíduo não elabora aquele abuso. Porque tem técnicas terapêuticas que a gente utiliza para auxiliar o indivíduo a tratar o processo do abuso, né? Mas, se o indivíduo não faz aquele processo, e frequentemente o indivíduo foge até da memória e da lembrança daquela experiência, pode vivenciar os efeitos disso. Neste caso, a experiência homossexual se torna um sintoma do trauma. Muitas vezes, tratado com um núcleo traumático, modifica-se a expressão do desejo. Se não para mudar a orientação do desejo, para mudar a qualidade da vivência. Às vezes o indivíduo vive uma experiência homossexual que é de abuso, repetindo o abuso através de parceiros, e passa a viver uma experiência homossexual digna. Ou passa a viver outra qualidade de experiência. Isso... O que importa aí não é qual é a orientação que ele vai passar a viver, é que ele passa a viver uma experiência de sexualidade saudável e digna. Tá claro, gente? Muito bem. Tem pessoas que também são terapeutas de vidas passadas e afirmam outras questões ligadas aí. Eu tenho visto algumas informações a este respeito, mas as formas como têm sido apresentadas eu ainda não encontrei lógica nos argumentos que utilizam. Por isso eu não inseri no livro, porque eu só inseri no livro que tem lógica, né? Não porque é uma opinião qualquer. Qualquer pessoa, qualquer um, seja hétero ou homossexual, fazendo um trabalho de regressão, vai vivenciar experiências felizes ou traumáticas associadas à experiência da sexualidade. E isso não explica necessariamente a expressão do desejo, embora possa ser a gênese de múltiplas experiências felizes ou infelizes da atualidade, né? Mas só para citar outras questões. Então vocês vejam esse texto de André Luiz no livro Sexo e Destino. Quem acrescentou? Félix, o mentor de André Luiz, que estava falando sobre homossexualidade. Acrescentou, no entanto, que no mundo por vindouro os irmãos reencarnados, tanto em condições normais quanto em condições julgadas anormais, serão tratados em pé de igualdade, no mesmo nível de dignidade humana, reparando-se as injustiças achacadas há séculos contra aqueles que renascem sofrendo particularidades anômalas, porquanto a perseguição e a crueldade com que são batidos pela sociedade humana lhes impedem ou dificultam a execução dos encargos que trazem à existência física, quando não fazem deles criaturas hipócritas, com necessidade de mentir incessantemente para viver sob o sol que a bondade divina acendeu em benefício de todos. E aí eu pergunto para vocês, precisava mais?
É um texto absolutamente inclusivo. Chegará um dia em que todos serão tratados no mesmo nível de igualdade. E sabe qual que é o nível de igualdade, gente? O nível de igualdade é aquele que fala assim: olha, a experiência homossexual é só uma experiência a mais. Não é melhor nem pior. Não é boa nem ruim. Ela é simplesmente uma experiência. Ou seja, ser gay não é nem bom nem mal. Não é nem o oba-oba que às vezes festeja o movimento gay, nem a condenação que festeja o movimento de repressão à homossexualidade. É apenas uma experiência que o espírito tem como parte da sua encarnação, ou como a experiência de uma encarnação, dentro de um contexto evolutivo que o conduz em direção a Deus. Por isso é importante que, se você é homossexual, pare e faça uma reflexão pessoal a respeito da sua vivência. Dignifique a sua vivência e a sua vida com uma reflexão madura a respeito dos valores e das crenças que são relativas à homossexualidade. Não saia vivendo como se fosse simplesmente um impulso ao qual não pode reagir, ou uma atitude rebelde que contesta o preconceito da sociedade. Você é um ser humano normal como qualquer outro, mas também não coloca o rótulo na testa de homossexual para se apresentar como isso para todas as pessoas, não, porque, como disse Rubem Alves, as máscaras só podem cair perante o amor. As situações só devem ser expostas perante aqueles que têm condição de respeitar. Não é? Você não precisa sair afrontando a sociedade para ser respeitado. Você precisa se dar o respeito que vai encontrar na sociedade. Se olhar com dignidade, assim como o heterossexual, não há diferença nenhuma. A questão se trata então de reconhecer que aquela pessoa que se vê no espelho é a única que não te abandonará nunca. Todas as outras vão. Todas as outras passam. Somente a pessoa que você vê no espelho quando se mira é aquela que fica com você para sempre. Então você é a pessoa que tem que se dar o maior respeito. Você que tem que se tratar com dignidade que quer encontrar no comportamento dos outros. Você que tem que se tratar com o mesmo nível de igualdade. Não para ser mais nem menos, mas se dando o tratamento de acordo com aquilo que você necessitar. E se você tem marcas da homofobia e marcas de tempos e períodos longos de crenças negativas, seja carinhoso com você com estes efeitos e se dê a oportunidade de tratar isto em você, mas não se permita ficar vivendo experiências indignas como fruto do preconceito do outro. Afinal de contas, você é um filho de Deus, e o filho de Deus não tem sexo, o filho de Deus tem a identidade do Pai, e a identidade do Pai é a identidade do amor, e a identidade do amor não tem sexo. A identidade do amor tem a identidade da essência divina, da realização imortal. Mas você é o primeiro que precisa ver isso, porque a sociedade, mesmo que te aceite, não vai significar para você alimento afetivo suficiente se você não se der o amor e o respeito que você merece. Chegará o dia, diz André Luiz, que a sociedade tratará em nível de igualdade as pessoas normais e as julgadas anormais. Veja que interessante. Chico fala de sexualidade dita normal, Kardec usa o termo anomalias aparentes e André Luiz usa o termo julgadas anormais. Vocês acham que é por acaso? Há uma intenção muito clara por trás aí dos espíritos, de deixar mensagens subliminares, não é? Então precisa fazer uma reflexão muito profunda a esse respeito, da mesma natureza que o heterossexual precisa fazer a reflexão a respeito da sua sexualidade. Hamed, no livro As Dores da Alma, diz: independentemente da forma de sexualidade que estamos vivenciando no presente, procuremos aceitá-la em plenitude, visto que há sempre, em qualquer condição, a oportunidade de adquirirmos experiências e, por consequência, progredirmos espiritualmente, vencendo desafios e promovendo realizações. Ou seja, o espírito cresce em qualquer experiência. Se o espírito entra em contato com o amor, ele cresce de qualquer maneira, independente da forma que esse amor venha. O amor é a linguagem de Deus e ela não tem facção, né? Então, diz ele, devemos assim viver em paz com a nossa experiência sexual atual, valorizando o nosso aprendizado e, em tempo algum, culpar-nos ou atribuir culpa a alguém, porque isso não adianta nada. A questão não se trata de encontrar responsáveis, se trata de olhar para o fenômeno da sexualidade, entendendo que a energia sexual é sagrada em qualquer expressão e, portanto, destinada a divinos fins. A alimentação energética do ser humano, a criatividade que cria o belo e o bem, o trabalho útil e benefício da sociedade, a reprodução das formas através da procriação. Cada um, dentro desses propósitos, atende a eles de acordo com o que sua alma indicar
e da forma que for adequado para si. A diferença é angustiante, né? Vocês vejam, a autoaceitação é o caminho, porque vivenciar a diferença é passar pela porta estreita, é aceitar passar pela porta estreita da experiência particular. A massa segue de cabeça baixa, uns atrás do outro, com o líder comandando. Aquele que é diferente se angustia, olha para a massa com angústia, mas Emmanuel é muito claro: ninguém vivenciará um momento do testemunho sem a sua experiência pessoal. Ele diz assim: o outro pode te acompanhar, pode te fortalecer, pode torcer por você, pode dizer assim: eu quero que você vá junto, eu vou com você. Mas na hora de passar pela porta estreita, a experiência é entre você e Deus. Só compete a você e Deus. Então, diz Emmanuel, afinal de contas, a questão do sexo é inerente à consciência de cada um. É entre você e Deus. É entre você e a figura divina dentro de você. Se você honra a presença divina dentro do seu coração como um digno representante do Pai na sociedade que você faz parte, não interessa a forma de sexualidade que você vive. Você dignifica a vida. André Luiz diz que chegará o dia que normalidade e anormalidade deixarão de ser caracteres morfológicos para se transformar em sintonia ou não com a lei de Deus. Olha que lindo isso. Normal deixará de ser aquilo que é a característica exterior para estar em sintonia ou não com o amor do Pai, né? E isso é muito significativo. Então, como eu disse antes, nós temos múltiplas experiências dentro da homossexualidade. A homossexualidade é como um guarda-chuva, debaixo desse termo tem múltiplas experiências diferentes. Daqui para frente, eu vou falar para aquelas pessoas que são homossexuais, predominantemente ou exclusivas, e as suas famílias. E para todos aqueles que querem ouvir nessa perspectiva, tá? Porque daqui para frente é uma abordagem específica para quem se sente homossexual. Então, a primeira questão é relativa à homossexualidade e à família. Nenhum homossexual reencarna por acaso numa família. Nenhuma pessoa tem um filho ou uma filha, um irmão, um pai ou uma mãe homossexual. Porque o pai e a mãe também podem expressar a sua homossexualidade depois de um tempo, não é? Isso tudo se insere no contexto de necessidades específicas da família. Quando um indivíduo da família tem uma característica, ele constela a necessidade da família, das famílias toda. Porque ali entram em jogo forças ocultas que nós desconhecemos e entra em jogo muitas afinidades e sintonias que às vezes não está no nosso consciente perceber. Então é preciso entender o seguinte, que diante de um homossexual, a família deve aprender a acolher com amor esse filho ou este membro, dando a ele o mesmo direito de dignidade e igualdade que dá para os outros filhos. Ah, André, você está querendo me dizer que assim como eu aceito o namorado da minha filha, eu tenho que aceitar o namorado do meu filho? É, exatamente. E se a sua filha dorme com o namorado dela na sua casa, o seu filho também pode dormir com o namorado dele. Agora, se a sua filha não dorme, não pode, o seu filho com o namorado também não pode, porque não precisa ser tratado com regime de exceção só porque é homossexual, né? Precisa ter esse mesmo parâmetro de uns para os outros, o que é muito difícil para os pais. Por quê? Porque quando o homossexual conta para a família que é homossexual, ele joga uma bomba atômica dentro da família. Desmoronam sonhos, idealizações, planos, projetos, e muito frequentemente os pais ficam com muita raiva, apesar de muito frequentemente não admitir, mas ficam. Por quê? Já sonhava sonhos para aquela figura desde antes dela existir. Ela vem ao mundo, cresce e vai falar que não vai cumprir com aquilo que se sonhou? Não vai dar neto, não vai casar, não vai seguir aqueles trâmites habituais? Os pais se sentem traídos. E muitas vezes sofrem por perceber que o filho sofreu sozinho durante anos e não pôde acompanhar. Que esteve numa solidão de sofrimento, e verdadeiramente muitos homossexuais passam por isso. Então é preciso que os filhos homossexuais deem tempo para os seus pais terem condição de metabolizar o processo, porque o sofrimento é real e é grande. É por isso que a Edith Modesto criou um site só para pais de homossexuais. O endereço é gph, grupo de pais de homossexuais.org.br. Vale a pena vocês conhecerem, mesmo se não forem homossexuais ou se não tiverem homossexuais na família. Vale a pena entrar para ver. Nesse site, os pais podem falar os maiores absurdos, que são acolhidos pelos outros pais para poder elaborar sua dor.
Absurdos do tipo: eu prefiro minha filha prostituta a homossexual, eu prefiro meu filho morto a gay. Coisas que os pais falam na raiva. A doutora Elizabeth Kubler-Ross, psiquiatra suíça radicada nos Estados Unidos, ela estadiou os fenômenos do luto, os fenômenos da perda. E ela diz que diante de qualquer perda, o ser humano passa pela raiva, pela barganha, pela depressão, até chegar na aceitação. Negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Então são fenômenos naturais, que a pessoa pode passar por várias dessas fases ao mesmo tempo, pode estar em uma e voltar em outra, leva tempo, né? Então os pais precisam de tempo para elaborar isso, e os filhos precisam ter também paciência. Eu coloquei no livro uma opinião que eu tenho e eu continuo tendo. Eu acho que partilhar a experiência sexual é algo tão sagrado, ou seja, o indivíduo compartilhar a sua orientação afetiva sexual, que isso devia ser feito com muito respeito pelos filhos com os pais, não naquele momento de briga em que joga isso na cara do outro como se fosse um soco. Aí uma psicóloga leu meu livro e falou: sagrado? Isso é uma bomba atômica que joga na família? Eu falei: mas pode ser uma bomba atômica sagrada, né? Pode jogar com respeito. Por quê? Porque o filho tem que estar sempre na postura de quem respeita os pais. O filho não pode sair nunca da postura dele de filho, porque isso é extremamente prejudicial para ele. Assim, tem todo um contexto dentro da família que precisa ser trabalhado. Um dia eu vi duas mães virem ao centro espírita pedir orientação mediúnica por conta dessa situação. Uma muito arrogante e uma outra muito humilde. A muito arrogante chegou assim: médica, não é possível. É que nós médicos somos muito humildes, você sabe, né? Então, ela chegou e disse assim: meu filho tem um problema, é homossexual, quero saber como resolver. Aí os espíritos trouxeram através da psicografia. Graças a Deus não fui eu, o médico. Eu estava nessa época ainda, isso foi uns 11 anos atrás, 10 anos atrás. E aí eu estava acompanhando a atividade da psicografia nesse dia, ajudando no receituário mediúnico. E aí o espírito escreveu curto e grosso para ela, com aquela sensibilidade que só um jumento tem. Falou assim: problema tem a senhora, procure tratamento, seu filho é normal. A mulher até saiu do prumo, estava esperando aquelas respostas, né, doces. E aí a outra mãe veio, porque foi uma patada, né, gente, daquelas. Mas graças a Deus funcionou, tem gente que precisa dessa terapêutica. Aí a outra mãe veio toda humilde e disse: meu filho me contou que é homossexual, estou sofrendo muito, gostaria de uma orientação. E eu jamais vou esquecer a resposta. O mesmo espírito escreveu para ela e disse assim: minha filha, a experiência que você está vivendo, a experiência de dor que você está vivendo, se olhada isoladamente, é amarga como fermento, mas no contexto do bolo é o fermento que dá o crescimento. Não olhe apenas para as suas perdas e para a sua dor. Olhe nessa circunstância adversa da vida aquilo que vocês mesmos pediram antes da reencarnação para ampliar valores e encontrar a espiritualidade real. Olha que linda essa resposta, gente, né? Então vocês vejam que os espíritos tratam de acordo com a natureza do sujeito. Eu nunca esqueci, se os pais olharem só para as perdas das idealizações, realmente é amargo como fermento, não dá para engolir aquela dor. O pai entra em depressão, é a rebeldia que leva à depressão. Mas se o pai olhar para a oportunidade da vida de crescimento e entender que naquele contexto familiar, aquela oportunidade ali é um convite a uma ampliação da forma de amar de todos, então ele pode dar um acolhimento adequado, mesmo que ele tenha que revirar do avesso para se reformar. Tempos depois, esta mãe voltou para dizer o quanto havia crescido com aquela experiência, porque havia aproveitado e deixado o fermento fazer o bolo levedar a massa, né? Havia deixado que a transformação alquímica acontecesse. Então eu digo com muita segurança: não é tarefa dos pais expulsar os filhos de casa. Isso é abandono de compromisso. Pai que expulsa filho de casa por conta da sua dor está olhando egoístamente para a sua dor e está esquecendo das suas obrigações morais. Numa relação entre pais e filhos, os pais dão, os filhos recebem.
Não é uma relação de igualdade. Os pais não têm que esperar receber dos filhos o retorno do amor que deram. Os pais dão para que os filhos deem a vida. E os pais recebem dos seus pais o amor gratuito que um dia receberam. Se colocam na postura adequada do coração para receber. A postura dos pais é de sempre amar. Porque se estão reencarnados na condição de pai, é porque têm condição de viver aquilo com uma dedicação amorosa, sem fugir dos compromissos e sem adiar renovações imprescindíveis na alma. Porque não é opção para o pai escolher, já escolheu antes de reencarnar, muito antes. E muito frequentemente, se aquele indivíduo que está reencarnado ali, na homossexualidade, está vivendo aquilo como reeducação afetiva, quiçá não tenham sido aqueles que estão no entorno os responsáveis por levá-lo ao vício afetivo que derivou na necessidade da experiência educativa. Então agora não recebem alguém por acaso, recebem o filho reencarnado no contexto necessário, o que não impede os filhos de ter todo o carinho com a dor dos pais, mas que bota os pais, sem sombra de dúvida, num dever muito maior que o dos filhos, que é o dever de dar e é o dever de amar incondicionalmente, né? Homossexualidade e religiões. As religiões, infelizmente, têm promovido isso, fazendo com que o indivíduo se sinta indigno perante si mesmo, perante Deus e perante a vida. Inúmeros homossexuais estão afastados dos templos religiosos, porque os templos religiosos os classificam como pecaminosos, pervertidos, doentes, de toda a natureza, e também do movimento espírita. Nós não podemos deixar que isso aconteça no centro espírita. O centro espírita não pertence aos seus dirigentes. O centro espírita pertence a Jesus. Os dirigentes são usufrutuários de tarefa definida em tempo passageiro, porque o poder muda de mão. Nós não temos cargo, nós temos encargo. E via de regra, nós que estamos reencarnados como dirigentes espíritas somos os casos mais graves, os mais necessitados de reeducação, menos o Sérgio. Antes que ele me tome o microfone. Mas via de regra nós somos os mais necessitados e precisamos ter a consciência que, como dirigentes da obra que é de Jesus, a nossa tarefa é acolher os convidados de Jesus com o mesmo amor com que nós fomos acolhidos um dia. A casa espírita é para todos e é de todos. O homossexual tem direito a dar passe, a participar de reunião mediúnica, a fazer palestras, a dirigir a casa, a fazer qualquer atividade que tenha na casa espírita, porque a sua condição de homossexual não o desclassifica e nem o julga moralmente. É simplesmente uma orientação afetiva. É a sua postura digna ou indigna que falará da sua adequação ou não, da mesma forma que o heterossexual. O heterossexual olhar para o homossexual de cima para baixo e acolher o homossexual na casa como se fosse caridade é viver a ilusão de que o heterossexual é superior ou é melhor. E é esta ilusão que tem levado muitos espíritas ao sofrimento pós-morte, porque vivem a vida inteira se crendo especiais e quando chegam do outro lado veem que viveram o espiritismo de fachada sem se deixar iluminar por dentro. O heterossexual é tão comprometido quanto o homossexual, ou é tão digno quanto o homossexual. Não tem diferença, são só contextos distintos de educação. Portanto, acolher o homossexual na casa espírita e dar-lhe expressão é dever do dirigente espírita, é dever da casa espírita. E eu digo mais, o nosso movimento espírita deve muito aos homossexuais, porque os há muito nos nossos movimentos, e com grandes tarefas, com grandes obras, com grandes coisas, que tem feito muito em prol do nosso movimento espírita. Nós precisamos fazer esta meia-culpa, em relação a esse tema que tem sido abordado de uma forma muito restrita e que nós precisamos ampliar. E quero também fazer aqui uma homenagem a um religioso desta cidade, muito digno, Frei Bernardino Lars, que desencarnou no ano passado, cuja obra Homossexualidade e Ética Cristã eu cito no meu livro como uma das obras pioneiras nesta abordagem dentro da Igreja Católica, e foi alguém corajoso que teve a honra e a coragem
de dar o seu testemunho e falar com muito respeito e dignidade para as pessoas homossexuais, mostrando que a igreja é lugar de acolhimento para todos, sem distinção de pessoas. Então a Divinópolis teve a alegria de ter esse digno representante de Jesus, que já voltou ao mundo espiritual, e que ele receba a nossa gratidão, o nosso respeito e o reconhecimento sincero pelo seu trabalho, que é um trabalho digno. Veja essa frase: sou católico, tenho 28 anos e sou homossexual. Quando levava uma vida promíscua, a igreja me aceitava, me absolvia de vez em quando. Agora que amo verdadeiramente meu parceiro, a igreja fechou suas portas e não me absolve mais, porque vivo numa situação de pecado que não quero abandonar. Isso foi o que me disseram. Isto me obriga a viver de costas para a igreja, porém vivo de frente para Jesus e sua mensagem de amor e libertação. Porque a castidade absoluta não é para mim, e me recuso a viver na solidão, porque descobri a riqueza que existe no verdadeiro amor. Em vez de ser católico, ele poderia ser espírita, protestante, de qualquer natureza, porque em todas as religiões nós temos encontrado esta postura. Mas que esta realidade seja modificada, que as pessoas não precisem virar de costas para os templos religiosos, mas possam vir para as atividades religiosas, dignificar estas atividades com a sua criatividade, com o seu talento, com a sua riqueza, enriquecendo cada vez mais este espaço que é um espaço de Jesus, que é um espaço de alteridade. Jesus não fez acepção de pessoas. Jesus não perguntava àqueles com os quais encontrava: quem é você, o que você vive? Quando Maria de Magdala foi procurá-lo, cheio das culpas pela sua prostituição moral, Jesus apenas a olhou nos olhos com profundo amor e disse a ela: mulher, o mundo te ama porque te deseja, eu somente amo-te. Não me importa a sua vivência, importa somente que você é uma filha de Deus e que eu te amo. E aquele amor de dignidade contagiou Maria de uma forma tal que ela não conseguiu voltar para os mesmos caminhos. Também Zaqueu, impregnado da sua indignidade por ser ladrão, por ter enriquecido como fruto da expoliação alheia, subiu no sicômoro para ver Jesus, e Jesus para diante dele e diz a ele: desce, Zaqueu, porque a mim me convém cear em tua casa ainda hoje. A mim me convém visitar a tua intimidade. E Jesus passa a noite com ele, mostrando que ele era digno. No dia seguinte ele já era um homem transformado. 2000 anos depois nós o vemos reencarnado como Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, dignificando a posição médica e doando aos outros aquilo que não pôde fazer. E quando retira o anel de rubi do dedo, entregando para a mãe enferma para que venda e compre remédios, ela lhe agradece e ele lhe diz: não me agradeça, apenas lhe devolva aquilo que um dia lhe tirei. E é o coração pacificado em Jesus, porque Jesus não julgou, não atirou pedra. Aquele que estivesse em pecado, que atire a primeira pedra. Jesus ensinou um amor de excelência, um amor que acolhe, que é espaço para todos. E o que é o cristianismo, senão essa escola abençoada que tem nos ensinado a conectar com o amor que existe dentro do nosso coração? Ensinar-nos a amar sem como e sem quando, ensinar-nos a amar sem condicionantes, ensinando-nos a libertar essa joia do peito que é o amor individual de cada criatura. Isso não pode ser negado para indivíduo nenhum. O templo de Jesus, que é a casa espírita, que é a igreja, deve ser um espaço aberto para acolher a tudo e a todos, para que todos amem dentro da sua condição. O casamento homossexual é uma realidade que tem sido cada vez mais direito em todas as sociedades. Já são 14 países a aceitá-lo e, se vocês não sabem, no nosso país ele já está autorizado pelo Conselho Nacional de Justiça. Todos os cartórios são autorizados a fazer o casamento homossexual. Na verdade, são determinados a fazer por ordem judicial. Ainda não tem força de lei, porque não é uma lei federal, mas já é um caminho, e o tempo para ser lei é questão de tempo, porque isso é uma conquista do direito de cidadania. O indivíduo paga impostos e necessita ter os mesmos direitos e ser tratado no mesmo pé de igualdade, sobretudo numa condição que a ciência classifica há mais de 40 anos como não sendo doentia. Esta imagem é de postais da Suíça,
postais alemães. Eu tirei essa foto na Suíça, retirando estes postais de uma livraria qualquer, porque lá a questão já está de uma tal forma natural que esses são postais para você dar feliz casamento para os noivos. E você observa que são 2 homens e 2 mulheres, não é um homem vestido de mulher, nem uma mulher vestida de homem. São 2 homens e 2 mulheres. E isso é muito interessante de observar. Mas um dia resolveram perguntar para Emmanuel se 2 homens e 2 mulheres podem casar e podem viver no mesmo teto como marido e mulher. Tem gente que acha que doutrina espírita é opinião de espíritos. Então foram perguntar para Emmanuel, porque ele é respeitável, o Chico também. E essa pergunta foi respondida através do Chico. E se Emmanuel falasse que podia, podia para sempre. E se Emmanuel falasse que não podia? Nunca mais ia poder, né? Mas Emmanuel sabe que a doutrina espírita não é opinião de espíritos, e sim capacidade de raciocinar. O espírita é um livre pensador. Precisa aprender a pensar, não a decorar respostas. Precisa aprender a fazer contato com a capacidade de ser fiel aos princípios da doutrina espírita, chegando às próprias conclusões. O espiritismo não é dogmático, não é postura de eminências, é razão e sentimento. Por isso Kardec é o nosso símbolo, porque Kardec não importava com a assinatura de espírito, não importava com a identidade, ele raciocinava na ideia. Tem lógica ou não tem? Tem coerência ou não tem? E o espírita precisa ser esse livre pensador. Vejam a resposta de Emmanuel. Será lícito 2 pessoas do mesmo sexo viverem sob o mesmo teto como marido e mulher? A esta indagação, o codificador da doutrina espírita formulou a questão 695 em O Livro dos Espíritos, com as seguintes palavras: o casamento, quer dizer, a união permanente de 2 seres, é contrário à lei natural? Os orientadores dos fundamentos da doutrina espírita responderam com a seguinte afirmação: é um progresso na marcha da humanidade. Os amigos encarnados no plano físico, com a tarefa de sustentar e zelar pelo cristianismo redivivo na doutrina espírita, estão aptos ao estudo e conclusão do texto em exame. Tapa de luva, né? É brilhante como que o Espírito Superior sabe fazer isso. Ele está dizendo aqui, olha, isso já foi respondido na questão 695 do Livro dos Espíritos há muito tempo. A união entre 2 seres. É interessante observar como Kardec foi profundamente vanguardista. Nunca na história da humanidade um casal foi formado por 2 pessoas que não fossem um homem e uma mulher. Não existe isso na história do direito. Até hoje as famílias são formadas, a discussão judicial é porque o conceito de família é baseado em um macho e uma fêmea. Mas Kardec, em 1800 e na década de 60 do século XIX, né, ele pergunta se 2 seres unidos, o que isso significa? E os espíritos respondem: progresso na marcha da humanidade. Afinal de contas, se um casal homossexual se une como família e constrói junto uma experiência de amor, seja recebendo filhos ou não, e isso enriquece a si mesmo, isso é progresso na marcha da humanidade, porque o casamento, qualquer que seja ele sai do politeísmo ele sai da poligamia para ir para a monogamia, ele sai da sensualidade para ir para o afeto. Ele é um passo no processo evolutivo, não é? Então isso daí é muito importante. Tem mais no livro 26. Este é um vídeo só para vocês verem o que é deixar as crianças concluírem por si mesmas a respeito da homossexualidade. Por vezes, por medo de formar indivíduos homossexuais, nós formamos indivíduos homofóbicos. Então vejam a reação desta criança. Funny, right? I usually see husbands and wives, but this is the very first time I saw husbands and husbands. So that means you love each other. Yeah. Yeah. Yeah, that's right. That's the life.
Então vocês vejam, eles não deram respostas que ele não perguntou. Eles só deixaram ele concluir por si mesmo, não é? E ele foi concluindo. Bom, isso é estranho para mim, nunca vi, isso não parece uma coisa habitual, mas ok, parece que vocês se amam. E o que ele faz depois disso? Ele inclui: eu vou jogar ping-pong e vocês podem vir também. Jesus certa vez disse: aquele que quiser receber o reino de Deus, o receba como uma criancinha, se fazendo natural e espontâneo. É necessário que a gente deixe o nosso coração ir para aquilo que é a constatação da realidade, ao invés dos pré-conceitos, dos pré-julgamentos, né? Porque os pré-julgamentos nos limitam. A adoção por pessoas e casais homossexuais, ela é também uma realidade e um direito. Todos estes são casais reais. Esses são os brasileiros, os primeiros a adotar conjuntamente uma menina. Um deles tinha o direito e entrou na justiça, porque um dos direitos que é negado aos casais homossexuais é o da adoção. É um dos direitos que falta, assim, com o casamento sendo reconhecido, né? Esse daqui também é brasileiro, escreveu um livro muito interessante chamado Retrato em Preto e Branco, em que ele conta a experiência de ele, homem, homossexual, solteiro, adotar um menino. As pessoas podiam pensar que é abuso sexual, porque pensam que homossexual é pedófilo, negro e solteiro. Ou seja, ele conta várias experiências e ele é desbocado até não poder mais. Então ele escreve esse livro rasgado, né, falando do jeito que ele gostaria mesmo de falar, contando as experiências. É muito interessante. Esses são casais europeus, né? E a questão é exatamente essa daqui, ó. A orfandade, ela é verdadeiramente destrutiva para a criatura. Ela gera danos muito profundos. Quando começou a adoção por homossexuais, as pessoas diziam assim: não vamos deixar homossexuais adotar, não, porque porque os meninos, os filhos vão ser homossexuais e, além disso, vão ser perturbados psiquicamente. Até hoje existem pessoas que pensam assim. Vocês acabaram de ver a França legalizando o casamento homossexual, e a grande resistência daquela frente de resistência francesa lá era exatamente em defesa da saúde mental dos filhos que seriam adotados por casais. É um desconhecimento dos dados científicos, porque hoje já existe mais de 20 anos de pesquisa, e a medicina e a psicologia estudaram os efeitos dessa adoção e descobriram que os filhos de casais homossexuais são tão adaptados e com desenvolvimento escolar, social, cognitivo e afetivo, da mesmo desenvolvimento que de filhos de pais heterossexuais. E tem pesquisas demonstrando que filhos de duas mães, ou seja, criados por duas mulheres, é mais adaptado que filhos de casais heterossexuais. Agora vocês vejam, exatamente o contrário do que a gente esperava. Isso é de tal maneira significativo que a Academia Americana de Pediatria, que publica a revista científica mais importante, que é a Pediatrics, publicou um documento em 2002 favorável à adoção por pessoas e casais homossexuais enquanto instituição científica, pelos efeitos observados nas pesquisas. Este documento está no livro para quem quiser conhecer. Então são dados que a gente precisa conhecer para sair dos preconceitos que afirmam as coisas que não acontecem de fato. Isso é só uma brincadeira para vocês verem. Vídeo. I gotta tell you something. Well, I'm straight. Children raised by homosexuals do not necessarily become homosexuals. E esta brincadeira é engraçada demais, né? Porque um pai engole seco, como se fosse sofrido, né? E o outro franze a testa. Exatamente o que a gente vê acontecer muitas vezes. Eu vou encerrar com este vídeo, que é um vídeo, antes de passar para as perguntas, para aqueles que ainda aguentarem ficar, que eu já avancei do horário. E este vídeo é um vídeo em que um filho adolescente canta uma música em homenagem aos seus dois pais homossexuais. Esse vídeo foi ao ar no Dia das Crianças na Holanda, e esse menino canta junto com um coro de crianças em um evento formado de crianças para os pais. E eu gostaria que nós encerrássemos com ele.
Tem que clicar em cima. Wie is hier vandaag met zijn moeder? Er zijn heel veel. Wie is hier met zijn vader? Er zijn er niet zoveel. En wie heeft er 2 vaders? Ja, er zijn er een paar die dat hebben. Nou, Terrence heeft dat en die zingt er een te gek liedje over. 2 vaders. Então, gente, com isso eu encerro essa parte de exposição, dizendo a vocês que este seminário, ele não é um seminário imparcial. Ele tem uma parcialidade, a parcialidade dele é a parcialidade do Evangelho. Eu sou claramente favorável à inclusão e à amorosidade do Evangelho. Não advogo o caminho do preconceito nem o caminho da defesa da causa gay, porque nenhum dos dois precisam ser defendidos. Mas a ideia da compreensão da orientação sexual e afetiva como uma expressão do espírito imortal em seus múltiplos caminhos evolutivos. Agora é a hora que cada um pega a xícara que trouxe, com a xícara que recebeu, e boa sopa para todo mundo, né? Cada um faça a sua mistura, fique com aquilo que lhe convir. Não acredite em mim, saia pesquisando. Não é porque eu falei que é verdade. A verdade ela não está na opinião, a verdade ela está na lógica, na razão, no bom senso. E é por isso que vocês têm um livro para estudar, é por isso que vocês têm as outras fontes da doutrina. Só não se permitam em nenhum caminho pela vida afastar daquilo que o Evangelho de Jesus recomenda. Amorosidade, entendimento, fraternidade, respeito incondicional para todas as criaturas, porque essa é a bandeira do espírita, independente do tema em que estiver abordando. Quando nós vemos esta experiência como a deste jovem, falando do amor que sente pelos seus pais, falando daquilo que recebeu, nós ficamos pensando no que seria a experiência da orfandade para este espírito. Ficamos pensando no impacto evolutivo que tem para este espírito ser amado do jeito que é,
E esta experiência nos fala mais fundo ao coração do que as teorias e os conceitos, não é? Que a gente possa olhar para isso com olhos de amor para ampliar as ideias. Bom, eu vou responder algumas perguntas que me chegaram aqui. Qual a sua opinião quanto às leis que são criadas para proteger os diferenciados? Por exemplo, a Lei Maria da Penha. Esses projetos que tratam a homofobia como crime, não seria, de certa forma, uma forma de desigualdade, pois os seres criados apontam os indivíduos considerados anormais sua fragilidade? Olha que interessante. Há um conceito em direito que é o seguinte: tratar os desiguais com desigualdade. Igualdade é tratar os desiguais com desigualdade. Ou seja, é dar mais para quem precisa mais, é dar menos para quem precisa menos. Isso é que é igualdade. Não é você dar a mesma quantidade para todo mundo que é igualdade, não. Porque aqueles que já receberam mais da vida precisam menos, né? Então, estas leis que classificam a homofobia como crime são leis necessárias, extremamente necessárias. Infelizmente, eu esqueci de trazer o formulário, porque vocês, por favor, procurem, aqueles que desejarem, na internet, o Estatuto da Diversidade Sexual. É a coleta de assinaturas para submeter ao Congresso a lei da diversidade sexual, que a doutora Maria Berenice Dias é a grande defensora. Eu esqueci de trazer o formulário de preenchimento de assinatura para quem desejar. Mas eu sou a favor de se criminalizar sim a homofobia, como é crime o racismo, como é crime qualquer forma de discriminação. O que o jovem adolescente deve fazer quanto às suas tendências homossexuais e a repulsa a isso? Qual postura tomar? Psiquiatria? Bom, primeira coisa, o jovem deve procurar os pais, se tem pais que possam acolhê-lo, né? Se não tem, procurar ajuda com médicos, com psicólogos que possam, porque o caso tem que ser individualizado. Ao procurar a psiquiatria, precisa ter consciência de que a psiquiatria não tem elementos para trabalhar a mudança de orientação sexual. Hoje, o que a psiquiatria tem como diagnóstico é o transtorno chamado egodistônico. O que é isso? É o indivíduo não se aceitar, é o indivíduo viver sofrendo aquela circunstância. Então, a medicina hoje e a psicologia trata o sofrimento do indivíduo por ser homossexual e não deixar de ser. Agora, como a homossexualidade são situações das mais diversas, tem que entender que repulsa é essa aqui que o indivíduo está falando. É a dificuldade da homofobia internalizada, a dificuldade de lidar com a família, o que é que está lidando, né? Precisa entender o que é isso para saber qual postura tomar. Um espírito que teve uma encarnação onde o sexo se tornou desenfreado, por exemplo, prostituição, ele pode vir em uma nova encarnação, no sexo oposto, para frear os fortes desvios sexuais, mas mesmo assim se tornar homossexual para continuar satisfazendo os desvios sexuais? Olha, precisa entender aqui que o desvio sexual dele é a promiscuidade, não a homossexualidade. Então, independente dele vir homossexual ou heterossexual, ele pode continuar no caminho de desrespeito a si mesmo, ou pode caminhar para a dignificação. Não é o fato de vir homo ou hétero que define isso. Inúmeros indivíduos vivenciaram a prostituição, reencarnam heterossexuais, não são mais prostitutos, mas são promíscuos, que é a mesma prostituição disfarçada, né? Só que agora receberem outra moeda, às vezes na moeda da carência, na moeda do afeto, né? De outra maneira. Então precisa entender que a homossexualidade não é desvio sexual. São outras que eu já respondi. É correto dizer que a mulher que tem uma experiência homossexual não necessariamente irá ser homossexual, e o homem, se tiver uma experiência homossexual, será necessariamente homossexual, isso em qualquer momento da vida? Não, não é correto. Qualquer pessoa que tem uma experiência homossexual, se não for homossexualidade situacional, ela tem um componente homossexual, mas não significa que ela é exclusivamente homossexual. Na grande maioria, e a grande maioria das pessoas, é bissexual, portanto tem porcentagens diferenciadas dessa atração. Andrei, boa tarde, sou médica e enquanto fazia minha especialidade tive a oportunidade de acompanhar um ambulatório de transexuais, onde os pacientes eram acompanhados e após acompanhamento multidisciplinar por no mínimo 2 anos, alguns conseguiram realizar a cirurgia para mudança de sexo. E vi que alguns trans após a cirurgia que tinham um corpo masculino e seus órgãos sexuais foram alterados, se apaixonaram por mulheres e se arrependeram. Qual sua opinião sobre estes casos? Muito interessante.
Essa é uma das controvérsias em relação à transexualidade. É por isso que tem alguns transexuais que não querem fazer a cirurgia de mudança de sexo, mesmo sentindo vontade de fazer. Tem medo de se arrepender. De fato, aconteceu. Nesses casos aqui, o que eu penso que aconteceu é que o diagnóstico devia estar errado. Devia ser travesti ao invés de ser transexual. As pesquisas demonstram que tem uma confusão conceitual muito grande entre os próprios travestis e transexuais. E então, se você pergunta ao travesti ou ao transexual o que ele é, muitas vezes essas questões se confundem. E aí nós temos uma outra questão, que é a definição psiquiátrica e a definição do movimento LGBTT. A definição psiquiátrica, ela é uma. A definição do movimento LGBTT é outra, porque o movimento vê travestis e transexuais como sendo uma coisa só, um quer fazer cirurgia e outro não. Né? E é o grupo que luta para tirar a transexualidade do rol de doenças psiquiátricas, né? E eu particularmente sou favorável a isso. Então eu acho que aqui o que pode ter acontecido é que o diagnóstico esteja equivocado. Os psicólogos americanos que são especializados em transexualidade dizem que somente aqueles psicólogos que têm especialização nessa área sabem fazer o diagnóstico com fidelidade. Muito frequentemente essa distinção ela é difícil. Mas eu gostaria de te conhecer, viu? Quem for essa pessoa, se estiver por aí ainda, por favor me procure no final. Eu gostaria de conversar com quem tem experiência com travestis e transexuais, porque eu estou produzindo material a esse respeito. Tive um relacionamento com um homem dito hétero. Gostaram do dito hétero? Mas durante sua infância foram abusados por anos por seu irmão gêmeo. Seus pais omissos e um relacionamento estruturado. Separaram depois de alguns anos, eu o reencontrei novamente. Ele sempre amava, atencioso, parecia ser mais sensível do que o padrão hétero. Durante o casamento se mostrou perverso, agressivo e intolerante. Isso é confusão sexual? O que é isso? Isso é sintoma do trauma do abuso sexual. Inclusive o desejo homossexual pode ser também. Né? Mas esse fato de ser agressivo, de ser perverso, isso é desvio comportamental muito frequente decorrente do abuso sexual. Frequentemente o abusado se torna também abusador, se não trata o seu abuso sexual. Vai se tornar alguém que vai abusar. Se não abusa sexualmente, abusa do poder, abusa da autoridade, abusa de várias outras áreas. Então, por favor, tratem o abuso com o máximo de respeito. Mulheres, principalmente, porque a grande maioria são mulheres. Se tiver vergonha, procura um terapeuta e compartilha. Eu lembro de uma paciente que depois de 30 anos é que teve coragem de compartilhar comigo, que depois de 30 anos de casamento dela, sem o marido saber, com um monte de problemas sexuais, até que ela teve coragem de compartilhar que tinha tido um abuso sexual. E então nós vimos como isso norteou o relacionamento dela com as filhas, com a vida, com tudo. Então tenham coragem de buscar ajuda e não tratem como se fosse uma coisa banal, porque sem sombra de dúvida afeta a vida psíquica. À luz do Espiritismo, por que a AIDS? Não seria ela a causa de um retrocesso à aceitação da homossexualidade? A AIDS e a homossexualidade não tem nada a ver. A AIDS é uma infecção por um vírus, retrovírus HIV. Iniciou-se no meio homossexual, foi primeiramente observado dentro da comunidade gay de São Francisco e num primeiro momento foi chamado de câncer gay, porque não se sabia qual era a causa. Depois se observou que a questão não se tratava da homossexualidade, mas do sexo anal e da exposição sexual, porque se descobriu que era um vírus que se transmitia por via sexual. Hoje em dia não existe grupo de risco, existe comportamento de risco. Todos os indivíduos estão no mesmo pé de igualdade. Inclusive o grupo que mais cresce a infecção pelo HIV é o grupo de mulheres heterossexuais casadas, contaminadas pelos maridos, né? Mas como a AIDS está presente em muitos homossexuais, como em muitos heterossexuais, eu coloquei um capítulo no livro sobre a visão médico-espírita do HIV/AIDS. E em outra oportunidade eu posso vir fazer uma palestra específica a respeito do tema, se depois desse seminário o Sérgio me deixar falar aqui sobre mais alguma coisa. Entendeu? Que aí a gente aborda essa questão específica. Por que as homossexuais femininas têm comportamento agressivo igual ao homem, se comportam como homem? Não são todas. Existem as homossexuais femininas muito agressivas, existem os homossexuais masculinos muito femininos, né, muito passivos. Isso não vem da homossexualidade exatamente, isso vem da identificação psicológica.
Então existe as homossexuais femininas, as menos, todas as intensidades, até aquela mais masculinizada, que é tratada de forma estereotipada, né? Assim como existem os homens mais masculinos, homossexuais, como existem os mais afeminados. Isso vai da identificação psicológica, mas tem uma coisa muito importante a ser observada, que é a identificação de grupo. Quando o indivíduo começa a andar com um grupo, ele assume o comportamento daquele grupo. E como muitos homossexuais estão afastados da sua família e não têm acesso afetivo à família, tornam os amigos, a família de eleição, muito frequentemente adotam o comportamento do grupo, que são comportamentos estereotipados. Então hoje existem comportamentos estereotipados neste campo, né? No livro de Camille Flammarion, Narrações do Infinito, ele fala de um planeta mais evoluído que a Terra, no qual seus habitantes possuem 3 sexos, masculino e feminino, e o outro ele diz que não comentaria por causa do preconceito existente na época. Ele poderia estar falando de um androgenismo, homossexualidade, o que você pode falar a respeito? Eu acredito que sim, e inclusive tenho informações de que em breve haverá uma obra mediúnica que já foi psicografada, está em vias de edição, não é pela minha editora, é por outra editora, que abordará exatamente esse tópico, que vai comentar a respeito disso. Tá certo, gente? Então, com isso, eu agradeço profundamente a atenção e a confiança de vocês. Espero que tenha sido uma tarde agradável, de estímulos, de aprendizado, como foi para mim, e que Jesus fortaleça todos nós na busca da felicidade que todos merecemos. Muito obrigado. Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos aqui no 3º seminário de 2013. Este seminário é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, com o apoio do Centro Espírita Jesus de Nazaré. Para iniciar os trabalhos da tarde de hoje, gostaríamos de convidar o regente Davi, que irá fazer para nós uma apresentação musical. Lembrando que o trabalho do Davi, conhecido como Orquestra e Coral Alvorada, está aberto para inscrições para quem queira fazer parte dessa equipe musical. Esse trabalho se realiza no Centro Espírita Fraternidade Cristã, aqui na Rua Esmeralda, no bairro Niterói. Davi, por gentileza.
desorganizar o nosso sistema de pensar e derrubá-lo como um castelo de cartas. Reconstruí-lo é avançar. Flávio de Combate, uma citação do livro do Dr. Andrei Moreira. Homossexualidade sob a ótica do espírito mortal foi o terceiro seminário da série de 2013, com realização da AME Divinópolis e com o apoio do Centro Espírita Jesus de Nazaré. E aqui salientamos esta frase, que reconstitui muito bem um pouco daquilo que ele traz como mensagem na tarde de hoje e que com certeza irá perdurar nos nossos raciocínios, no nosso entendimento, pela nossa longa vivência que a sociedade nos pede. Prestamos aqui os nossos mais sinceros agradecimentos ao caríssimo Andrei Moreira, que abrilhantou consciências e corações nesta tarde de hoje, desejando excelente retorno à sua cidade. Divulgamos ainda palestra na próxima terça-feira, dia 9/7, às 20 horas, com Elizabeth Pereira, com o tema Ação e Reação e a Relação de Vidas Passadas. Além do que, ela estará aqui lançando um novo livro com o expediente de autógrafos. Para o encerramento dos nossos trabalhos, nós vamos convidar nosso amigo Robson para a prece final. Mas pedimos aos presentes que tenham um pouco de paciência e continue aqui conosco, porque teremos um sorteio de livros, entre eles os livros do Dr. Andrei. Robson, por favor. Aproveitar esse momento de agradecimento por tudo aquilo que nós podemos aqui viver e experienciar. Procuramos elevar o nosso pensamento e sentir a presença divina nos amparar e nos fortalecer. E é essa presença que vibra dentro de nós, que procuremos nesse momento ouvi-la e levar essas pequeninas palavras, esses sentimentos que nascem no fundo de nossas almas. Pai de bondade infinita, nós viajores de tantos tempos, que ainda não saímos do lamaçal de nosso orgulho, de nosso egoísmo, os preconceitos que criamos, exigindo que todos se encaixem na forma que desejamos, e que hoje percebemos, Pai, que somos todos indivíduos caminhando para o mesmo fim, para a felicidade que vibra e que sempre esteve em nós. Ampara-nos, Senhor, para enxergarmos a vida muito além da matéria que hoje revestimos, muito além das necessidades físicas que passarão. Permita-nos sentir o Espírito que vibra em nós, a alma imortal que nos pede o conhecimento, que nos pede o amor que se doa e nada espera, que procura servir para crescer, que olha o outro como irmão que tem muito a ensinar, e nós, aquilo que tivermos, podemos aprender. Ó Mestre, Tu que viestes há tanto tempo e que nos guias até hoje com paciência, mesmo diante dos erros e das quedas que cometemos frequentemente, ajuda-nos hoje a abrir o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma para as realidades do Espírito e caminharmos em Tuas pegadas, levando a nossa cruz dos defeitos que temos que transformar e das sementes que temos que fazer brotar hoje com o Teu amor, com a Tua supervisão e com Tua força. Dá-nos força, Senhor, de passar a porta estreita e aproveitar a vida física como a mais bela experiência espiritual para a nossa evolução. Enfim, Senhor, ajuda-nos a aprender e a sentir que somente seguindo a Tua vontade, que nos pede amar e servir sempre, é que vamos nos encontrar e sermos felizes. Fazei, Senhor, hoje e sempre a Tua vontade e não a nossa vontade. Amém.